Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Hein, guerreirão? Oi. Bacana. Acho que tá baixo aqui. Bom dia. Que a graça do soberano e majestoso Deus prossiga sendo experimentada intencionalmente e intensamente por todos nós. E que a evidência principal dessa graça experimentada seja mais e mais parecimento com Cristo, se parecer com Cristo. Você quer uma evidência dessa graça experimentada? Semelhança com Cristo. Semelhança com Cristo. Como é bom, agradável, edificante aqui nos encontrarmos, dando continuidade ao discipulado contínuo. Estamos aqui praticando a grande comissão. Poucos percebem isso. Um dos elementos da grande comissão é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a igreja, tudo que ela faz envolve discipulado. Daí discipulado contínuo. Beleza? E para a nossa pastoral desta manhã, teologia para a alma, Salmos 34. Vamos ler a Bíblia Sagrada no Salmo 34, versículo 8. Teologia para a alma. Pois não é a teologia pela teologia, mas para quem ela aponta, a quem ela descreve. Entenderam? Não é a teologia pela teologia, mas é para quem a teologia aponta, a quem ela descreve. Daí, de fato, teologia para a alma. E no Salmos 34, versículo 4, o versículo 8 se encontra assim. Vamos ler juntos? Leitura doxológica. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O nosso subtema continua sendo: conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça os seus atributos, as suas qualidades, as suas propriedades. E na linguagem confessional, as suas perfeições. São muitos termos intercambiáveis, sinônimos dentro da teologia bíblica, reformada, sistemática, histórica e aplicada. Conheça os atributos de Deus, conheça Deus. E um dos atributos citados aí, no Salmo 34, versículo 8, dentro dos atributos comunicáveis, atributos que ao criar o ser humano, ele também compartilhou com o ser humano essas qualidades, ainda que limitadas, é a bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é a fonte de toda bondade. Ele é o padrão de toda bondade. É Ele que manifesta a bondade perfeita. Logo em Gênesis, o capítulo 2, depois de trazer o primeiro homem à existência, Adão, ele o coloca no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E estando no jardim, o Senhor Deus diz: de toda árvore dos jardins comerás livremente. Nós já paramos para pensar nisso. Você já parou para pensar nisso aí? Nesse mandato probatório. Na teologia bíblica e reformada, nós chamamos de mandato probatório, ou seja, Deus colocou o homem ali, o tronco da humanidade, sobre um mandato probatório, sobre uma prova. Ele poderia ser aprovado ou reprovado. Infelizmente, ele foi reprovado. Mas
A tônica aqui não é a reprovação, não é o aspecto negativo, é o aspecto positivo, pois nesse mandato probatório você tem muito mais positividade de Deus do que negatividade. Observe André querido, observe querido. André querido, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Ele é a fonte de toda bondade, ele é o padrão de toda bondade e ele oferece abundante bondade. Reflita sobre isso. Ele só fez apenas uma negativa. E escolheu lá um fruto, não porque o fruto por si mesmo tinha algo negativo, mas assim ele quis. Nós chamamos de lei positiva também na teologia bíblica. Ele usou apenas como símbolo para a obediência. Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, que representava ali o querer viver a vida independente de Deus, não ouse comer. O que Deus disse foi: não tente conhecer a parte de mim. Não tente conhecer nada a parte de mim, separado de mim. O mandato probatório é esse, queridos. Por isso é chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem obteria conhecimento. Ele teria ciência até mesmo do mal, não da prática, mas do mal. Mas deveria ser a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Mas o que ele fez? Eu posso conhecer a partir de mim mesmo, por meio de mim mesmo e para a glória de mim mesmo. Para a glória do meu nome. Mas a tônica não é essa, repito, gente. De toda a árvore dos jardins comerá livremente. E essa bondade de Deus continua aí sendo manifestada diariamente sobre nós, Robson. Por favor, parece tão óbvio, tão corriqueiro, mas a familiarização com a vida nos leva a não perceber a grandiosidade do que vamos dizer agora. Respira aí, vai. Respira. Respirou? Sabe por que você respirou, né? Você só conseguiu respirar porque tem aqui o quê? Oxigênio. E sabe por que tem oxigênio aqui para você respirar? Não é porque o mundo, e aí refiro-me à matéria inanimada, por si mesmo se autorrenova. É porque Deus, em Hebreus, 1º capítulo, diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Até o oxigênio que você continua respirando, Deus faz com que ele se renove. O mundo não se renova por si mesmo, ainda que Deus tenha estabelecido uma dinâmica. O mundo só continua existindo porque Deus continua sustentando pela palavra do seu poder. Isso é bondade. Tudo é dele, aí ele olha, usufruam de tudo, exceto isso aqui. Quantas coisas nós não temos usufruído? Quando perguntarem a você, eu não acredito nesse Deus bondoso, porque veja tantas pessoas passando fome, aí você diz, a pergunta está errada. Vamos fazer a pergunta certa? Como é que o Deus bondoso tem dado tanto para a humanidade, e como é que a humanidade permite que algumas pessoas passem fome? A pergunta é outra. Então, meu querido, se tem gente passando fome aí, a culpa é tua, é minha, em partes, é nossa, sem cair aqui no maldito comunismo, porque o cristianismo não dialoga com o comunismo e ponto final, e ao Senhor toda a glória. O cristianismo não precisa de comunismo para manifestar o verdadeiro amor. Mas a tônica aqui não é essa. A tônica é, pare e perceba. Deus é bom. Como Deus é bom. E todos os dias Ele manifesta a sua bondade, Íris.
Presbítero Emerson, Eliane, essa semana toda pensando em vocês, viu? Em você, em Enio. Aguarde aí, vamos tomar um cafezinho. Entendeu, Caio? Alessandra? Ives, Esther? Pegue uma notinha de papel em branco e descreva o quanto de bondade Deus tem manifestado na tua vida, Ives. A nossa matemática muitas vezes se encontra invertida pela carne. Ela se encontra invertida pelo mundo, pelo diabo. Podemos passar privações, necessidade nunca, porque está sempre conosco. Tudo é dele, ele nos tem dado. Agora é claro e evidente, muitas dessas bênçãos você precisa correr atrás delas. Mas o dia a dia, o natural, vejam só. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, multiplicação de pães. Perceberam isso? 5 pães, 2 peixinhos. Lá nos evangelhos sinóticos. Eu gosto muito do evangelho segundo o apóstolo João, porque lá tem um detalhe que nos outros não tem. É que quem levou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos foi um menino. Daí aquela canção que o sinédrio da teologia, se te ver cantando, vai te amaldiçoar. 5 pães e 2 peixinhos, quem poderia imaginar? Não cante não, eps, é heresia. Ah, que heresia o quê? Está na Bíblia, reticência. Quem poderia imaginar? Alimentar a multidão. Agora observe o que é teologia. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Entendeu, garoto? Deus é bom. Passaríamos amanhã aqui descrevendo esse atributo de Deus, mas o nosso desejo, pastor Almeida, é que você enche o seu coração e seja grato. Você acordou hoje, você respirou, se não comeu porque não quis, mas tem um pão em casa, tem um biscoito. Se não comeu o biscoito porque está em dieta, mas não falta o pão. Agora a bondade dele é incomparavelmente demonstrada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Se você duvidar da bondade de Deus, sempre que você duvidar da bondade de Deus, ou for tentado a duvidar da bondade de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, leia Romanos 5:8 para você. Leia Romanos capítulo 5 inteiro, Valber, querido. Tem Glauber aqui e tem Valber também. O Glauber está aqui. E tem Valber. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Seja grato, meu irmão. Sabe por que muitas vezes nos encontramos murmurando, reclamando? É porque nós estamos fazendo a matemática, uma matemática errada. A matemática certa é de cima para baixo e não de baixo para cima. O problema é que muitas vezes nossa matemática é de baixo para cima. Nós queremos avaliar Deus a partir de baixo. Não. Primeiro que Deus não está aqui para ser avaliado. Precisamos apenas olhar. A matemática é de cima para baixo. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. É de cima para baixo. A matemática é porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É de cima para baixo. A matemática celestial é essa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a matemática. Então seja grato. Aprendamos a ser gratos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Teologia para a alma. Conheça os atributos de Deus. Conheça Deus.
conheça esse atributo comunicável, conheça mais a bondade. E fica a dica aqui, compre o livro de A.W. Tozer, bem simples, mas se você já está um pouco mais avançado, aí você vai para Bavinck, Luiz Berkhofer, Pannenberg e tantos outros teólogos aí. Mas quer uma teologia mais simples, nós chamamos de teologia ministerial, teologia para a igreja, A.W. Tozer, leia. Tem um manualzinho simples também de Luiz Berkhofer, leia. Tem também um manual simples de Wayne Grudem, leia. Mas se quer uma mais robusta, Wayne Grudem, a teologia sistemática. Mas acima de tudo, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, é a carta da bondade de Deus para você e para mim. A Ele a glória, e toda a igreja diz...